a fazer o caminho a dar um detour, né? Por esse caminho, e quando a Nirvana percebe o que você está fazendo, ela começa a baixar uma série de mapas no seu... Raul, presta atenção aqui, velho. Ela começa a baixar uma série de mapas na sua cabeça, e com opções de rota e tudo mais. E você... tem também o negocinho de tracking na tua cabeça. Você vê que depois de uns 15 minutos de perseguição, 20 minutos de perseguição, o tracking para. Ele estaciona, ele não continua correndo. Enquanto você está se distanciando. E conforme você vai andando, você vê que depois de um tempo o sinal de tracking some, desaparece. Depois uns 20 minutos depois de que ela parou, que a criatura parou. Tá, ok, eu vou pra onde deveria ter a cidade mais próxima aí. Tá bom. Você vai pra uma cidade mais próxima, é uma cidade... Na verdade, assim, esses pedaços de campo que tem, eles são parte de preservação... preservação que a raça humana acabou achando por bem fazer, né? As cidades, essa cidade que você está chegando, ela é um conglomerado de torres, como aquelas que você vê em cidades, mas mais altas, né? Nem de perto tão altas quanto uma megalópole. É uma cidade pequena, deve ter, sei lá, talvez 10 milhões de pessoas. Não é uma cidade grande. E você chega na cidade e ela tá deserta. Você começa a andar pela rua. Você vai andando, você vai olhando as coisas, os carros abandonados, vários flutuantes abandonados nas suas garagens que ficam ficam em reentrâncias nos prédios, em sacadas e tal. A arquitetura é bem variada. E você vai percebendo que essa cidade foi abandonada. Tá. Eu vou me preparar pra dar um cabo nessas criaturas. Essas últimas criaturas que surgiram, elas são feitas de uma liga metálica com essa matéria negra, não é isso? Essas últimas criaturas que surgiram, a leitura que você tem dela é 0. A leitura que você teve da primeira criatura é 0. É impossível ler. Porque é o seguinte, ela bateu no negócio de metal lá e daquela matéria que se formou a criatura, não foi isso? Não, foi da pancada que deformou aquela esfera e aí a criatura se formou daquela forma, a matéria ficou inteira. Ah, tá. O trave lá ficou inteiro. Isso. Calor essas criaturas? Oi? As criaturas têm uma assinatura de calor? Muito alto. Cara, eu vou fazer um míssil aí. A média de calor de uma criatura dessa, a bola estava emitindo, no momento que estava rápida atrás de você começa a rever os logs, a bola estava emitindo mais ou menos 48, 49 graus Celsius. As criaturas que estavam correndo atrás de você, enquanto estavam em formato de bola, elas tinham uma temperatura menor, mas ainda assim estava na casa dos 42. Conforme elas estavam correndo, transformadas, estavam emitindo 44 graus Celsius. Então eu vou começar a juntar peça aí, cara, e eu vou fazer um míssil. Você vai fazer um míssil exatamente para? Calma aí, deixa eu pensar aqui como é que eu vou explodir esses desgraçados.
Porque eu não tenho leitura da matéria, eu não sei o que vai de fato causar dano nessa merda. Talvez a melhor opção fosse... Vou virar. Tá, em cima de uma das sacadas tem um cara, tá com roupas normais, aparentemente um pouco desgastadas. O que você tá fazendo aí? Sai da rua, caralho! Aí eu vou entrar pra debaixo de alguns escombros mais altos, né? Sim. Pra esconder a moto. Tá. Aí eu vou deixar a moto lá e vou subindo pra ele encontrar ele faz com assim, os caras. aponta pra uma escada que fica ao lado, assim, que entra pela parede, você sobe por trás da parede. Ele tá abaixado assim. Ele tá em uma dessas sacadas, né? Que outro nome é isso? Com um carro velho ali. A impressão que dá quando você chega ali em cima é que ele mora no carro. Tá. E ele tá ali, você vê que tem um pouco de comida, assim, é o que o pessoal de fábrica chama de refúgio, que é resto de criação de comida. É ainda palatável, mas era uma coisa que era jogada fora. E ele tá ali com uma esponja. Tá com um pouco de ali. Caralho, você fica na rua aí. Quem é você, menino? Ele tá falando com você em seu hemisfério. Tá, eu tô analisando ele de cima a baixo. É um humano? Nisso que você tá analisando ele, você vê. Você percebe Nirvana baixando um programa em você. Chamado Pureza Genética. E é um programa pro teu scooter. Tá, ok. Eu vou executar. Tá. E vou rodar o teste no cara. Você roda, na hora que você roda, o cara. O scanner mostra uma cor diferente de scanner, só o seu olho vê, né? Não emite luz nenhuma. Da pureza genética, 68%. Tem que ser 100, né? Pra poder levar ele pro Oasis. Você não sabe de nada, você não sabe de Oasis. Ah, não sei, não faço ideia. É a primeira vez que você tem contato com isso. Tá, e aí, qual é o resultado? 68%. Qual é a ordem? Eliminar. Foda-se. Eliminado? Eliminar. Eliminar? Não é sério isso, bicho. Não é sério isso não, Diego. Beleza, eu vou dar as costas pra ele e vou sair. Não, peraí, eu tenho comida aqui. Eu vou indo embora. Pô, na moral, pô, eu não... De verdade, tô sozinho aqui, pô. Volta aí. Vou embora. Você vai descendo assim, ele fica olhando pra você. Oh. Enquanto isso eu tô baixando as informações do Nirvana. Por que caralho que ela mandou eliminar esse cara, bicho? Oh, na moral. Olha pra mim aqui, porra. Eu não vejo ninguém. Ainda agora disse que era pra eu ajudar os humanos. Eu não vejo ninguém aqui, tem mó cara. Quando você vai descendo e se afastando, você vê um reforço do eliminar. Chance de obscura. Chance de obscura. Chance de obscura. 3%. Tá, enquanto eu vou descendo, eu vou tentar baixar todos os arquivos possíveis e imagináveis sobre isso daí. Eu quero só descobrir o que é isso obscura e por que mandou eu eliminar isso aí. Tá, quando você começa a baixar, você vê que a informação é bem parca. Quase não tem informação. A informação que você vê aqui MKs causam dano genético. Dano genético
continua aumentando. A maioria das pessoas simplesmente morre. Existe chance de algumas pessoas que têm alto dano genético se tornarem um híbrido de MK. Mas não tem estudos sobre nada disso. As sets que você tem são essas quatro, essas 4 linhas que eu dei. Só que aí aparecem alguns vídeos e você começa a ver resultado híbrido MK humano. E cara, você vê tipo, um cara que os braços dele são feitos em tentáculos e ele começa a pegar pessoas e cortar pessoas no meio. Um outro cara que é um cérebro gigante negro caindo pra trás assim, e que as pessoas não conseguem chegar próximo dele. Aparentemente ele emite um campo de repulsão. Você começa a ver uma bizarrice atrás da outra. Você vê um que aparentemente tem um poder de displacement, mais ou menos que nem o Predador, saca? Sim. Só que quando ele aparece, ele engolfa a pessoa some junto com ele. Quando ele aparece de novo, já não tem mais pessoa. Isso aqui. Diego, rapidamente eu vou procurar no Google Maps aí onde é que tem um laboratório mais próximo. E aí eu vou indo para esse laboratório. Você vai ter que ser muito mais específico do que um laboratório. Um laboratório de médico. A hora que você busca por laboratório, aquele ponto que estava marcado na cidade de São, ele se aproxima. Laboratório Iawara. Rapidinho. E o seu log, o ponto inicial, tá marcando aquele lugar. Tá. Meia volta e vou indo na direção do cara de novo. Tá, você para, meia volta e vai indo na direção do cara. Pô, que bom que você voltou. Eu só vou olhar pra ele fazer assim. Você mandou ele descer? Tá, ele vai assim, ele pega um pedaço daquele refúgio e vem na sua direção assim, meio tipo assustado. Oh, tem comida aqui. Eu vou indo andando pra moto. Tem comida, ele vem vindo atrás de você, ele olha pros lados, um pouco ressabiado. Quando você olha pra cima, você vê que umas outras cabeças aparecem de outros pedaços, de outros pontos nos prédios. Aí eu vou parar com um olhar fixo pra cada um, assim, um por vez e rolar o scanner. Aí eu paro assim, olho pra um, aí terminar o scanner, olho pra outro. Terminar o scanner, olho pra outro. 85%, eliminar. 89%, eliminar. 78%, eliminar. 89%, eliminar. 92%, tipo, aparece, para um tempo assim, eliminar. 100% de eliminação. Você tá vendo pelo menos umas 20 pessoas olhando pra você. Cacete. Então, ó, tem comida aqui, ó, você pode... Eles... não liga pra eles não... ninguém se fala aqui. Meu nome é Paulo. Como você chama? Bicho, eu tô olhando pra esses caras assim muito sério, doido. Muito sério. Ah, dá pra comer, ó. O gosto não é muito bom, mas dá pra comer. Come. Há quanto tempo você está aqui? Não sei lá. Um ano. Aí eu vou balançar a cabeça assim e vou falar: todos estão infectados. Infectado com o quê? O que é infectado? Não, que infectado com o quê? Doença, não existe mais doença. Não.
Onde você. Onde. Não. Bobeira. Onde você viveu todo esse tempo? Não? Não? É nessa cidade o negócio lá? Não. O laboratório não? Não, é uma cidade pequena, que eu falei. Essa é uma parte uma cidade. Um setor, na verdade. Não é nem uma cidade, é um setor que tem 10 milhões de pessoas. A cidade que está apontando já estava na casa dos 700 milhões de pessoas. Eu vou olhar pra ele e vou falar. Eu não sei o nome da criatura, né? Não chegou pra mim no log. MK. Não chegou. MK. Eu vou falar, um grupo de MKs. Qual é a direção? Nordeste, Sudeste, sei lá. Aí eu vou falar. Sudeste. O que é isso? Tantos quilômetros. O que é isso? MK. É um grupo de ajuda? Criaturas. Vão matar todos vocês. Não. Moça, por favor, eu só tô te Aí eu vou dar as costas pra ele e vou subir na moto. Moça, ele vem atrás de você assim, pegando o seu... Moça, por favor. Moça. Você vê as unhas sujas dele, a mão suja. Moça, por favor. Aí eu vou virar e falar, vocês devem se afastar. E aí eu vou tirar o ombro assim e vou entrar na moto. Eliminar. Eu vou parar e olhar, vou escanear ele de novo. Acho. 68% de pureza genética. Eliminar. A chance dele virar uma coisa aumentou. 3%. Não, é igual. Cara, eu vou subir na moto e vou zarpar fora. Tá, você sobe na moto, a hora que você empurra ele vai pra trás, segurando aquele pedaço de comida assim, meio que protegendo. Aí eu vou subir na moto, ligar, eu vou virar pra ele de novo e falar. Sei lá, quantos quilômetros. Aí eu vou falar a direção, falar, é melhor você fugir. E aí eu vou indo embora. Tá, você vai embora. Eu não quero matar o cara não, só não gosto dos caras porque eles são chatos, que nem esse cara. E ele fica ali segurando, você vai embora, você vê ele pelo retrovisor. Aí você vê ele olhando pra cima, assim. No que você tá vendo ele, você vê que de dentro do prédio, de perto, próximo onde ele tava, outros 2, 3 caras pulam em cima dele, assim, e eles começam a lutar pela comida. E aí você acaba virando pela estrada e vai embora. Daí, você vai pra onde? Tá, eu vou... Uma coisa, você tá ali, aí você vê abrindo um prompt de Nirvana, e agora o que aparece é só aqueles representação gráfica de som, sabe? Sim. Por favor, explique sua conduta. Por que não eliminou os alvos? E é uma voz bem melodiosa, não é uma voz robótica. Por que não eliminou os alvos? Nirvana me deu a possibilidade de escolher. E a sua... Há apenas 3% de chance. É uma chance... Não acho uma chance grande o bastante para a criatura para aquilo que ele pode se tornar? Não. Opção de executor anotada. Obrigado por sua atenção. Fecha o prompt. E eu vou colocar uma marcação no mapa onde foi que eu encontrei esse cara.
Tá? Eu não esqueci. Você faz uma marcação no mapa, então. E vai em direção à cidade. Quando você vai andando pelos lugares e você passa por outros setores que agora no seu mapa estão sendo atualizados, né? Como na verdade tá tipo, como ex-setor. E você vai correndo com a moto pela estrada, indo em direção à ação. E você, quando vê São de longe, a primeira coisa que você vê de longe, na verdade, são aqueles trilhos que eu expliquei na sessão anterior, que ficam a 800 metros de altura e são eu marquei esse nome aqui ou eu fiz a cagada de marcar? Esqueci. São aqueles trilhos que fazem a ligação entre os superclusters, dos lugares principais dos superclusters. E você vê de longe aquelas construções imensas você vê pelo menos 5 delas, cada uma vindo de um lugar, e as mais longe você já vê meio cobertas pela atmosfera. E todas elas entrando no meio daqueles prédios imensos, absurdamente imensos, onde você vê o setor de São, que esse sim poderia ser chamado de uma cidade. Cara, é um conglomerado de prédios e mais prédios e mais prédios de todos os tamanhos, os prédios que se moviam entre trilhos para que a cidade pudesse se mexer. É uma coisa, uma máquina. A cidade é uma máquina gigantesca. Absurdamente gigantesca. Eu tô babando. Com o olho brilhando. Porque assim, à primeira vista ela não parece que tá completamente detonada, né? Não, na verdade ela não está completamente detonada. Na verdade, tá detonada? À primeira vista ela parece nos seus dias-áureos. Aquele brilho contra o sol. Tô babando, Silvio. Florestas, eu não tô falando de jardins, tá? Florestas verticais, pontos da cidade que tem florestas em cima. Seria a mais bela amálgama da arquitetura urbanística com arquitetura ambiental. Caguei pra parte ambiental, eu tô pirando nos prédios e nos bagulho tecnológicos. Tá, você começa a andar. E você vê que quando você chega perto, você vê que existem muros em volta dessa cidade. Muros muito, muito, muito altos. E você vê que existem, da onde você tá vindo vendo ela de cima, que você já estava numa parte da pista que não estava derrubada, dessas pistas quádruplas uma em cima da outra que não estava derrubada, você vê ela meio de cima, e você vê que tem pelo menos 5 linhas de muros que provavelmente dão a volta nela, porque você vê os muros indo e sumindo no terreno, e indo pro outro lado e sumindo no terreno. E você vê que pelo menos 2 deles estão abandonados, com partes corroídas e buracos enormes neles, totalmente desmontados e caídos. Conforme você vai chegando perto, você passa pelos 2 primeiros, porque eles não estão mais guarnecidos, mas quando você chega no terceiro, tem uma guarnição enorme de pessoas ali, de homens. E eles, quando você chega, você começa a ser abordada do tipo, aparece no alto assim, da estrada, acompanhando a velocidade da tua moto. Pare ou seja obliterado. Aí eu paro. Você para. No que você para, vem alguns flutuantes na sua direção e ficam voando em volta da tua
em volta de você. E você, Aí eu vou... e você percebe que eles estão escaneando você. Ah, tá. Você percebe que eles estão escaneando você. Quando termina o scanner, eles se afastam e você vê assim um sinal verde. Pum, continue. Aí eu vou avançar. Tá, você vai avançando. E você vai vendo quando você chega perto desses muros, cara, eles são realmente muito altos. Eles devem ter uns 50 metros de altura. A estrada passa por dentro dele, a estrada passa por aberturas neles, que aberturas que tem comportas. Que acho que comporta é a melhor forma de falar, porque são. Cara, a parede deles deve ter, sei lá, uns 2, 3 metros de espessura. E você vai passando por dentro deles e assim, você já tinha visto imagens de São, só que você nunca tinha visto isso, esses muros não existiam. E quando você chega, quando você chega no último muro, você tem um robô gigante com a mão assim parada. Eu vou parar a moto próximo do robô. Você bate. Aí você ouve uma voz assim que vem por um alto-falante. Quem é você? O que querem São? Eu me chamo Shima. Fui enviada por Nirvana. Devo ir até a... Esqueci de anotar o nome. Laboratório Yawara. Laboratório Yawara. Tá, quando você fala, eu sou Shima, foi mandada por Nirvana e tal, o robô baixa o braço. Enquanto eu tô falando isso, eu desci da moto e tô me aproximando do robô. Tá, você tá se aproximando do robô. Você vê que enquanto você vai andando, você ouve alguns barulhos atrás dele, e o muro abriu, e junto com um pelotão de talvez umas 10 pessoas armadas com armadura de combate, capacete fechado. O capacete é só um vidro onde você não consegue ver o rosto da pessoa. Todo paramentado. Vem um cara que tá paramentado parecido, mas ele tá sem o capacete. Boa noite, René. A gente já vai acabar aqui, depois você vê na gravação. Valeu. Ele tá todo paramentado, vem um cara sem capacete, é um cara de ele deve ter uns 40 anos. Um dos olhos é reposto por uma prótese bem antiga, sei lá, deve ter uns 20 anos, então ela é por fora, assim. Ele não teve cuidado estético que talvez ele pudesse ter. Você disse que foi mandada por Nirvana? Sim, aí eu já tô assim do lado do robô. E aí eu passo a mão nele assim. Aí eu me aproximando. Aí eu esfrego o rosto nele assim. Aí eu olho pra cima de novo. Aí eu vou dando a volta no robô olhando assim. Meu Deus, essa é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Ele olha. Você não é daqui, né? Eu vou passando assim por entre a perna do robô, passando a mão nele assim. Completamente fascinada. Você se importa de prestar atenção em mim ou você quer que eu faça um tour no mecha? Tour no mecha. Vem pra cá e para de idiotice, garoto. Mas você quem falou tour no mecha. Ele vai dar a volta, vai até a tua frente. Ele faz assim para um dos soldados, o soldado passa alguma coisa para ele.
Ele liga assim, eu preciso que você... Ele te escaneia com o negócio, ele... Você é um clone. Aí eu vou parar, ficar de frente pra ele, fazer assim. Projeto... É o Reploid, né? Que tu tá usando, não? Reploid 1. Reploid 1. Aí eu vou falar. Reploid 1. Ele começa a acessar algumas coisas, você vê ele mexe na cabeça dele. Eu vou estender o braço pra ele e subir a manga da blusa. Uhum. Escanei. Ele escaneia e você vê bem claro no datapad dele que ele não tem dados. O negócio aparece como nulo. Ele tá olhando assim. Eu vou dar um sorrisinho assim de canto de boca. Você não está no nível. Se eu fosse você, eu seria mais cortês. Eu não estou demonstrando nenhum tipo de animosidade em relação a você. Porque você não tem permissão para ter os meus dados. Aí eu vou indo saltitando assim em volta do robô. Cagar pra ele. Ele começa a falar com os soldados. Um dos soldados volta correndo e volta com outro datapad. E no datapad aparece um telefone, um tablet, né? É um telefone e tem um senhor japonês, careca, bem velhinho. E eu tô saltitando em volta do mecha cantarolando. Mecha delicioso. Como posso ajudar, capitão? Eu tenho aqui um clone, doutor, que eu não consigo escanear e disse que estava indo em direção ao seu laboratório. Eu fico feliz, inclusive, de poder falar com o senhor. Deixe-me ver, Mecha. Vou dar uma corridinha. Deixe-me ver, clone. Vou dar uma corridinha até a frente do guarda lá. E aí eu vou aparecer assim. Ele vira pra você assim o tablet. Aparece um scanner que escaneia você. Aí você vê um torrent de dados assim vindo pelo pad. Ele vira de volta. Capitão, é imprescindível que clone seja mandado Yawara nesse instante. Clone importante. Ele chamou esse velho de quê, doido? Doutor. Quem é? Doutor. Ele vira. Sim? Será que eu posso fazer um tour pelo mecha primeiro? Eu peço desculpas, mas é importante que se apresente laboratório agora. Tá. Aí eu vou indo pra moto. Tá. Você vai pra moto. E eles liberam o seu espaço, na verdade. Quando você vai andando com a moto, vem duas motos do seu lado, assim, uma delas passa na frente, a outra fica atrás. Aí eu volto a ficar sério, viu? Tá. E eles vão você vai... conforme você vai andando, você vai vendo que a moto da frente tá meio que te escoltando. Estão te escoltando lá pro laboratório. E, cara, é a cidade mais linda que você já viu. As estruturas... Ninguém me escoltando, senão eu ia ficar pirando pela cidade. As estruturas, as pessoas, a cidade está muito mais vazia, o que na verdade para você denota muito mais beleza, porque você consegue ver cada uma das estruturas sem nenhum ruído humano, né? Você vê a forma como eles fazem com que os blocos da cidade possam se mover por conta de sol ou por conta da vontade dos moradores ou das empresas que estão ali.
as ruas são livres e, de fato, a forma como ela foi integrada com a parte de natureza, com as árvores e plantas, realmente consegue ressaltar a beleza mecânica dela. Né? Não só a beleza mecânica em si, mas ressalta a parte estética e como os designers resolveram cada coisa. E você vai andando. E o laboratório ele fica próximo a uma daquelas grandes torres onde ficam os maglevs, né? Os trens que levam de um lado para o outro. Quando você chega, tem na frente do laboratório, o laboratório é muito mais modesto do que você imaginava. Ele é um prédio, aparentemente até mais antigo do que os outros. Você vê ele menos mecânico. Obviamente não é um prédio de tijolos, é um prédio de metal e plástico e fibra. Mas ele é talvez mais antigo que os outros, e você vê ele ali. E na frente, em meio a várias pessoas, algumas de jaleco, tá um velhinho japonês assim, esperando, parado na porta. E quando vocês chegam, os policiais param assim, e você desce da moto e vai na direção dele. Ele pega e eu vou parar de frente pra ele e vou fazer a mesma reverência. Faz uma mesura. É um grande prazer conhecer o Projeto Proxy. Por que Nirvana me mandou até aqui? Necessária pesquisa para aprendermos sobre Hecates. Hecates. O que é isso? Você talvez conheça a MK. Ok, vamos trabalhar. Aí eu vou entrando. Tá? Você vai entrando. Ele vem atrás de você. E vocês começam a descer por um imenso elevador. Mecânico. Aberto. Um elevador. Vocês andam bastante por baixo da terra, na verdade. E você vê que o laboratório, essa parte de cima do laboratório, onde está esse prédio, ele é só o começo, porque o laboratório aparentemente se enraiza pela terra. E vocês vão andando bastante e vocês chegam realmente a um local onde você vê bastante coisas mecânicas e você ouve ao fundo um barulho de gente rindo, você ouve gente rindo, barulho de multidão, mas barulho positivo, né? Você ouve uma risada aqui, uma fala lá, tal. Essa área onde vocês estão não tem ninguém. E abre uma passagem por onde tem uma escada que leva a um elevador mecânico, de fato. E vocês vão descendo. E você toma um susto do caralho quando você vê que no meio dessa sala, onde tem um grande tubo que desce até o centro dela, lá embaixo, em frente a esse tubo, tem uma grande máquina que emite um som enorme com uma massa negra se revolvendo lá dentro. E essa máquina são duas pranchas de metal que estão uma do lado da outra, e essa massa fica se revolvendo. Na lateral é uma sala circular, na verdade é um cilindro, né? Uma sala circular. Na lateral tem um monte de pessoas trabalhando em computadores, anotando coisas, e eles especialmente prestam atenção em um tubo, um pod, onde cabe uma pessoa dentro, e tem várias pessoas anotando coisas e mexendo em pequenas ferramentas, escambau.
E você desce, o velhinho tá quietinho assim, olhando pra baixo. O elevador vai descendo devagar, demora bastante tempo pra chegar lá embaixo. Abre. Você vê que atrás daquela. Tem aquela criatura, aquele poste que vai até o teto, e atrás dele tem uma porta enorme de metal. Uma distância tem esse pod que está ligado por vários fios a uma estrutura que está sendo. E tem essa criatura que está girando ali no meio. E tem uma série de placas de placas de metal, blocos de metal do lado dela. Um monte de blocos de metal. Um monte. Material básico de construção. E quando você chega na frente do pod, mais uma vez eu agradeço pela coragem que você... Eu vou fazer assim pra ele. O pod tá vazio. Tá vazio. Eu vou entrar. Tá, você entra. Tem algo que eu devo saber? Sim. Essa é uma tentativa de analisar dados e juntar informação sobre Hecate. E quando você percebe uma coisa... Ele tá falando e você percebe uma coisa bastante peculiar. Você perdeu contato com o Nirvana. Eu fiquei com uma cara de assustada. Sim. No impacto. Aí eu vou sair do pod assim, olhar pra cima, olhar pras paredes. Aí eu vou olhar pro velhinho e falar: por que eu desconectei? Porque essa parte muito importante de experiência. Diego vai olhar pro meu braço, ainda tá infectado? Não. Ou já... Zerado. Vou coçar a cabeça assim e vou voltar pra dentro do pod. Você deve se esforçar. Vai ser difícil. E ele olha pro lado. Nossas vidas dependem disso. Você deve conter Hecate. Ele aponta para aquela massa que está girando ali no meio. Com sua vontade. Isso dará tempo de estudo. Ok. Gambare. Ele aperta o negócio fecha. Aí a estrutura atrás de você começa a se moldar para que você fique... a se moldar o seu corpo para que você fique perfeitamente certo. Relaxado. Quando você sente uma dor súbita na cabeça. Mas é uma pressão muito forte. E quando você toma, e quando você... mas não é uma pressão, é como se você estivesse tomando uma martelada na cabeça. Aí saiu o tubo. E quando você toma isso,
Você se assusta e bota a mão pra cima e você vê que uma lança entrou na sua cabeça, bem no centro do teu crânio, né? E você olha assustado, você olha para ele assustado e ele continua olhando para você. Quando você começa a sentir essa mesma dor na tua nuca. E aquelas coisas vão começando a entrar em você e você sente, você bota a mão nela e você vê que são fios que vão se entrando, são muito fortes, eles vão entrando em você. Até que você começa a se conectar com uma coisa que se chama Svarga. Só que essa conexão não é visual. Essa conexão não é auditiva. Ela é sensorial. Tá, enquanto esse negócio vai entrando aí na Shima, ela vai gritando, cara. Sim, ela vai. Não, só que curtidor não. Ela vai gritando e conforme ela vai gritando. Bate com o pé assim no vidro do pod. Conforme ela vai gritando, alguém fala alguma coisa pro japonês, ele fala. Aí enche de gás na câmara e começa a esfriar. Esfriar. Muito rápido, esfriar. Vai esfriando, esfria, e você começa a ficar letárgica. Só que a tua cabeça tá a mil. E essa Svarga, ela começa a te passar a sensação de proteção. É como se ela te desse o sinal de proteger alguém, proteger algo. E começa a te dar várias insinuações de que você deve usar a tua habilidade para... A habilidade que você tem, o seu coração, o seu pulso, para deter aquela criatura que está ali na frente. Com isso, você começa a ser impelida ao mesmo tempo que você tem vontade. É quase um abuso essa relação. É quase uma síndrome de Estocolmo. É como se você quisesse fazer uma coisa que você sabe que é prejudicial para você, mas se você se mantém ali, é uma coisa extremamente... sentimentos extremamente conflitantes, mas você sente seu coração batendo. E conforme o seu corpo vai ficando duro e você sente a sua consciência se esvaindo, você vê aqueles metais, aquelas blocos de metais de construção que estavam ali do lado. São blocos de metal perfeitos, né? De metal puro. Eles começam a flutuar em volta da criatura. E no que eles começam a flutuar, eles começam a se moldar à sua vontade e à necessidade que a Svarga te explica. É como se ela te mostrasse o que você tem que fazer. E você sente aquele metal se retorcendo e se moldando a lateral daquela criatura quando a máquina desliga lá de fora. Você vê uma correria ali na frente e o japonês vira de costas para você e faz um sinal e alguém desliga a máquina ali do lado. No que a pessoa desliga, a pessoa é automaticamente atacada pelo Hecate que está ali e é puxada para dentro daquela massa negra. Aí vem outro e puxa pra dentro da massa negra. Eu não vou deixar não, cara. Que é isso, eu tô aí pra proteger as pessoas. Tem coisas que você não consegue, você não tem tempo de reagir. Pelo menos umas 20 das pessoas que estavam ali foram puxadas pra dentro, né? Mas enquanto elas estão sendo puxadas e atacadas, e você vê aqueles rostos se formando gigantes dentro daquela massa, que antes era disforme, mas agora ela tem várias das feições que você viu ali andando pelo laboratório. Você começa a retorcer o metal em volta dela e a criar como se fossem músculos de metal que vão segurando ela no lugar. E esse metal vai se espiralando em volta dela e formando um casulo. E quando o casulo se forma, você vê o japonesinho parado, você vê ele olhando de lado, as pessoas assustadas, algumas gritando, gente chorando, algumas correndo pro elevador, e você vê algumas se batendo para entrar.
Quando ele olha assim, você para e aquela estrutura, ela tava se mexendo, né? De forma bem orgânica, apesar de ser feita de metal. E ela para e fica estável. Um pouco antes de você adormecer, você vê aquele japonesinho olhando pra você e... Você dorme. E a gente para por aqui. Ah, que fala da puta. Ai. E aí, era o que você esperava? Tá pela balada. Mais um pedacinho da história se revela. Tenso. Muito tenso. Gente, vou terminar por aqui. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até agora. Vocês são foda. E é isso aí, Raul, dá sua boa noite pra galera. Boa noite, galera. Eu não pensei em nada pro call to action de hoje, então valeu. Eu vou fazer o youtuber hoje, eu sempre esqueço. Galera, dá like, subscribe, aperta o sininho lá que é importante. Assistam os vídeos quando eles saem, porque vocês ajudam a câmera com isso. E nas edições eles vêm com áudio, com as trilhas que são muito legais. Eu vou tentar trazer as trilhas pra live, eu não sei se eu vou conseguir. Por conta do lance da edição. Eu pretendo, porque a trilha dá muito clima. E eu agradeço mesmo todo mundo aí que tá aí até agora. Uma boa noite para vocês. Câmara obscura, acendam suas lanternas e nos sigam na escuridão. Uma boa noite, galera. Tchau, tchau.